Rita Serrano, conselheira de administração eleita pelos empregados. Hoje iremos tratar aqui das discussões que envolvem nosso plano de saúde, o Saúde Caixa. Nos próximos dias, haverão assembleias no país todo para discutir o ajuste no valor das mensalidades do plano de saúde paga pelos empregados, ativos e aposentados. Isso é fruto de um processo longo de negociação com a direção da Caixa. Então, eu convidei aqui hoje o Leonardo Quadros, que é presidente da APCF São Paulo, também é representante dos trabalhadores na comissão de negociação dos empregados e fez parte agora do grupo de trabalho paritário, né? Paritário, porque metade desse grupo formado por representantes do banco, metade dos trabalhadores, que ficou aí ao longo dos últimos meses discutindo a sustentabilidade do Saúde Caixa. Esse tema é extremamente importante porque é óbvio, né? A questão de saúde, além de ser fundamental para garantir nossa qualidade de vida, ela foi um dos temas mais discutidos nesse processo de pandemia, de crise sanitária que vivemos. Então, cada dia mais é um tema relevante para os trabalhadores, para a sociedade brasileira. E, no caso do nosso plano de saúde, é um tema que envolve os ativos e aposentados. Portanto, um grupo muito grande dos colegas aí tem interesse nesse tema e, óbvio, né, depende da qualidade do plano de saúde para continuar tendo uma qualidade de vida, né? Então, eu quero pedir para o Leonardo. Leonardo, é um prazer estar com você aqui hoje, né? Um parceiro nosso, a gente conversa muito sobre vários assuntos que envolvem o banco. Então, Leonardo, eu quero pedir para você explicar aqui para os colegas o que é que tem que se ajustar o valor da mensalidade dos planos, né? Agora, né, na mensalidade nossa dos trabalhadores, até porque já houve um reajuste em janeiro deste ano, né? Então, qual é o motivo para ter uma proposta de reajuste para essas assembleias, né? Essa negociação que teve? Olá, bom dia, Rita. Bom, como você bem lembrou, né, a gente, no ano passado, no acordo coletivo de trabalho que foi assinado com a Caixa, estabeleceu que haveria, durante esse ano, um grupo de trabalho para poder discutir um formato de custeio, mas não só, também um formato de gestão para o plano, para que fosse aplicado a partir de 2022. E, além desse grupo de trabalho, foi estabelecido um reajuste nos itens de custeio, né? Aquele reajuste no ano passado, que foi definido no ano passado e aplicado a partir de janeiro desse ano, foi necessário porque as nossas contribuições para o plano estavam defasadas. A gente tem, historicamente, desde que o Saúde Caixa foi criado nesse atual modelo, né, a divisão de custos com a empresa na proporção de 70% para a empresa e 30% para os empregados. Mas, desde 2016, a gente estava contribuindo com menos do que esses 30%, né? No ano de 2020, para você ter uma ideia, a gente contribuiu a menos do que esses 30% em 115 milhões de reais. Isso foi o que fez com que fossem aplicados reajustes nos itens de custeio, que não tinham qualquer reajuste na alíquota de contribuição ou no teto de coparticipação desde 2009, né? Foi criado esse grupo de trabalho para fazer a discussão do formato de custeio e formato de gestão do plano. Esse grupo de trabalho foi criado porque a Caixa tinha a intenção de implementar mudanças muito profundas no plano. E essas mudanças eram baseadas tanto na CGPAR 23 quanto no Estatuto do Banco, que hoje limita o custeio para o Saúde Caixa. Olha, Leonardo, vamos lembrar aqui as pessoas, né, que em 2017, antes até da CGPAR 23, porque a CGPAR 23, que é uma resolução, né, do governo para os planos de saúde estatais, ela foi publicada em janeiro de 2018. Então, em dezembro de 2017, eu já era conselheira
E o Conselho de Administração da Caixa aprovou colocar um teto no plano de saúde, né, do plano de saúde, 6,5%, no estatuto do banco. Só eu votei contra. Por quê? Porque, primeiro, isso é um tema alheio a um estatuto de empresa, né? Você colocar uma questão de plano de saúde no estatuto da empresa é algo, né, absurdo. Segundo, isso cerceia o direito à livre negociação. Por quê? Porque, ao colocar no estatuto, e o banco tem que prestar contas, né, cumprir regra, fiscalizado, ele ali de cara cerceou o direito à livre negociação dos trabalhadores, porque toda negociação, a partir daí o banco alegou o quê? Eu tenho um teto, eu tenho que cumprir o teto, tá certo? Mas ele está valendo, ele é anterior à CGPAR. Veio a CGPAR em 2018, né, que nós tivemos uma vitória excepcional esse ano, ao sustar os efeitos da CGPAR, né, no Congresso Nacional, por iniciativa de um projeto da deputada federal Érica Cocai, mas a CGPAR ela trazia uma proposta, uma implementação, exigia uma implementação pelas empresas de uma série de restrições aos planos de saúde, e que, inclusive, a Caixa propôs, né, adotar, que começava dizendo que o custeio tinha que ser paritário, 50% a 50%, os novos não teriam direito ao plano de saúde, né, os novos contratados a partir dali, e também não carregariam plano de saúde para a aposentadoria. Então, se conseguiu, né, esse ano, essa conquista aí, com uma grande mobilização das entidades dos trabalhadores, né, então sustou os efeitos da CGPAR, mas enquanto ela existiu, enquanto ela estava vigente, é importante as pessoas saberem que os novos concursados aí que entraram, eles entraram sem plano de saúde, e não tem plano de saúde para a aposentadoria, né? Isso está garantido só para os anteriores. Me diga como é que resolveu essa questão do plano de saúde para os novos. Rita, foi exatamente o que você falou, né? Desde 2018, os empregados que foram admitidos a partir de 1/9 não tinham direito a ingressar no Saúde Caixa, né? Essa condição acabou sendo alterada depois do acordo coletivo de 2020, né? E aí, a partir de janeiro desse ano, eles passaram a ter o direito a ingressar no Saúde Caixa, só que a Caixa, aí é importante a gente falar um pouco do que motivou a direção da Caixa a fazer a alteração estatutária, incluindo esse teto, e também que motivou o governo a publicar a CGPAR 23. O objetivo deles era muito claro, era reduzir ou limitar o chamado benefício pós-emprego, né? Por isso eles colocavam essas limitações para o custeio pela empresa a planos de saúde para os empregados que passaram para a condição de aposentados, né? E o governo fez isso como uma forma de possibilitar, criar as condições para que as empresas públicas fossem privatizadas, né? Haja visto o que está acontecendo com os Correios e a Eletrobras, que estão com o processo de privatização em andamento no Congresso Nacional. Eletrobras aprovada, Correios em discussão na Câmara dos Deputados. E as duas sofreram com essa retirada de direito para os trabalhadores. Os trabalhadores dos Correios, desde agosto, não têm o direito aposentados, né? Não têm direito a permanecer com plano, né? Só podem permanecer com plano pagando a parte deles e a parte da empresa. E hoje, para os empregados da Caixa admitidos a partir de 1/9 de 2018, é previsto a condição de permanecer no plano nas condições previstas na Lei 9656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde, que prevê essa condição de permanecer no plano pagando a parte que cabia a ele e a parte que cabia à empresa. Só destacar, então, aqui, Leonardo, que muita gente não se apercebe. Primeiro, teve uma conquista no acordo coletivo passado, que foi incluir esses novos, né, que entraram no banco sem ter direito ao saúde caixa, se incluiu eles no acordo coletivo, mas a luta, né, para que eles tenham direito na aposentadoria vai se manter, né? Não está resolvida agora e ela vai se manter. Não está como nós já passamos por isso na década de 90, né? Os novos em 98 também entraram com um plano de saúde precarizado, pagando mais, uma série de restrições, e ao longo dos anos a gente foi resolvendo, e essa pendência
está garantido o plano de saúde, mas continua a pendência em garantir na aposentadoria. É importante as pessoas saberem que é uma luta e o movimento sindical. Eu, lá no meu papel no conselho e o movimento sindical, vamos continuar, isso é pauta importante. Bom, Leonardo, eu queria agora, então, que você falasse o seguinte: tem uma proposta de ajuste, né? Que vai ser, como você disse, né? Nós conseguimos aí, né? Derrubar a CGPAR, que foi uma luta de 2 anos, 3 anos, né? Ela é de 2018, não conseguiu mudar o estatuto do banco ainda, isso continua uma luta, mas a Caixa ainda não chegou nesse teto de gastos, né, de 6,5%, mas há uma exigência, lógico, né? Se o acordo é 70-30, os trabalhadores têm que arcar com 30% do plano, sempre sabendo que o custo da saúde ele é caro, e você tem a chamada inflação médica, né, que encarece mais até do que o reajuste dos trabalhadores, que é algo que o país precisa discutir, né? Você tem que garantir acesso à saúde para as pessoas, mas com a tecnologia, com a quantidade menor de empregados da Caixa, esse custo ele vai ficando um pouco mais alto, mas nós temos a ideia aí, o avanço nesse processo negocial foi justamente, né, você pode falar sobre isso melhor que eu, porque participou na linha de frente, foi justamente não garantir a não implementação da CGPAR, né, que o banco defendia, mas agora é necessário ajustar o plano, né, para que os trabalhadores paguem 30%. Então, eu queria que você falasse como é essa proposta e como será essa discussão aí com os trabalhadores. Rita, exatamente esse ponto, né? Qual foi a situação? A gente tem um modelo no Saúde Caixa que prevê que a mensalidade é cobrada com base na renda dos beneficiários titulares, né? E isso faz com que a nossa receita assistencial, oriunda das contribuições dos empregados, seja diretamente afetada por essa renda, né? E aí, assim, uma dúvida que é muito frequente, né? Queria pedir licença para falar. Ah, mas por que nunca tinha havido um reajuste na alíquota de mensalidade e em 2020 acabou sendo aplicado um reajuste na alíquota de mensalidade que passou a valer nesse ano de 2021? Bom, a explicação você já deu, né? A despesa médica, ela acaba subindo muito, muito mais, inclusive, do que a inflação, né? No período entre 2020 e 2004, a despesa assistencial do nosso plano acabou crescendo cerca de 632%. Nesse período, a inflação pelo INPC aumentou cerca de 220, 230%. Então, um crescimento muito maior. E as receitas assistenciais dos empregados, né, as receitas de mensalidade, coparticipação, cresceram também, mas cresceram menos do que cresceram as despesas. As nossas receitas para o plano de mensalidade de coparticipação nesse mesmo período cresceram cerca de 520%. Então, esse descompasso entre a receita e a despesa foi o que fez com que fosse necessário aplicar esse reajuste na alíquota de mensalidade, né? Um fato que acabou contribuindo para que houvesse essa diferença tão grande foi a Caixa ter mudado sua política de pessoal, né? Acho que todo mundo lembra que até 2014 a Caixa contratava, repunha os empregados que não só repunha os empregados que saíam, mas crescia a quantidade de trabalhadores. Passou de 57 mil em 2003 para 101.400 em 2014. Mas de 2015 em diante, ela deixou de repor os empregados que saíam no PDV e atingiu 81 mil empregados em dezembro de 2020, né? Perdeu cerca de 20 mil empregados. Isso acabou afetando essa base de contribuição, porque quando o empregado passa para a condição de aposentado, mesmo que o empregado passe para a condição de aposentado, permaneça no plano, permaneça contribuindo, a renda dele, em regra, acaba caindo, né? Então, a gente dependia do ingresso de novos empregados para ter um equilíbrio maior no plano, evitando reajustes tão elevados assim, inclusive na alíquota de mensalidade. E esse ajuste que está sendo proposto agora, ele tem como base as projeções atuariais feitas não só pela Caixa, mas também pela consultoria contratada pela representação dos empregados, né? Nesse grupo de trabalho, pela primeira vez, a gente teve
o assessoramento de uma consultoria atuarial que conseguiu elaborar uma projeção de despesas para o plano. Então, a gente tinha um número, a Caixa tinha um número dela, a gente acabou, no processo negocial, aplicando a média entre as duas projeções de despesas para o plano, e com base nessa média, a gente chegou no número de arrecadação necessária de mensalidade e simulou vários modelos até chegar nesse modelo que está sendo proposto, né? E a proposta que está sendo trazida pelo GT da Contraf é de manter o atual modelo com a mesma alíquota de contribuição para o titular de 3,5% da folha, para os dependentes de 0,4%, limitando até 2 dependentes diretos. O dependente indireto, ele continuaria pagando 0,4%, né? Mas ele não conta nesse limite de até 2%. Caso o titular tenha, por exemplo, 3 dependentes diretos e um indireto, ele vai pagar o valor da mensalidade dele, o valor da mensalidade de 2 dependentes diretos e do dependente indireto, né? A coparticipação permanece em 30% sobre cada procedimento, com um limite anual de cobrança para o grupo familiar de R$ 3.600, excluindo as internações, né? As internações estão isentas de cobrança. Os procedimentos em pronto atendimento não pagam um valor percentual, é um valor fixo de R$ 75, né? Então, para cada vez que o empregado ou o dependente vai até o pronto atendimento, ao invés da cobrança ser um percentual, é um valor fixo. Como forma de atingir esse valor projetado de arrecadação necessária de mensalidade, seria estabelecida uma 13ª contribuição, né? Lembrando que a gente tem modelos como esse que prevêem uma cobrança de 13ª contribuição em várias outras autogestões, inclusive do Banco do Brasil, né? Na CACI existe também essa cobrança de 13ª contribuição. Então, Rita, para finalizar, né, foram simulados vários modelos, mas o modelo que a gente... Oi, Rita. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Leonardo, que as pessoas vão querer saber. Vamos imaginar, vai ter assembleia, aprova essa 13ª contribuição, tá certo? Uma mensalidade a mais. Ela seria cobrada agora, já em novembro, ou só o ano que vem? Não, ela seria cobrada somente no ano que vem, em 2022 e 2023, né? Essa proposta seria válida por 2 anos. E é no 13º, que é pago em novembro, não é na antecipação, é isso? Sim, seria no valor pago no mês de novembro, não na antecipação. Tá, ontem me perguntaram isso, por isso que eu estou lhe perguntando. Essa é uma dúvida muito comum, né? Porque caso a proposta seja aprovada e assinada, ela seria assinada provavelmente antes de novembro, né? Que é quando a gente recebe o nosso 13º. Mas cabe lembrar que durante esse exercício financeiro do plano valem as regras que foram estabelecidas no ano passado, né? E que tem validade por 1 ano, até o final desse ano. Voltando, né? A nossa consultoria atuarial simulou vários cenários, né, de modelo de custeio para que se chegasse ao valor necessário de mensalidade. Só que o modelo que entendíamos que atendia aos princípios do plano, que são da solidariedade e do pacto intergeracional, era esse, né? Existem várias formas, né? Inclusive a Caixa tinha uma proposta dela. Na proposta dela, ela previa a cobrança por faixa etária e individualizando totalmente a cobrança do plano. Então, para cada dependente, para o titular e para cada dependente inscrito, ela cobraria um valor de mensalidade baseado na faixa etária que o titular ou que o dependente estivessem. A gente entende que um modelo que tenha cobrança de mensalidade baseado em faixa etária acaba rompendo com o princípio que existe desde a criação do plano, que é o do pacto intergeracional, né? Então, assim, as simulações prevêem formas de você arrecadar esse valor adicional, né, esse valor que a nossa arrecadação precisa subir, de várias formas. Oi, Leonardo, só explica também que muita gente não entende. O que é pacto intergeracional? Isso é importante. O pacto intergeracional é um conceito que é aplicado, né, para
para planos de saúde, que prevê, não apenas para planos de saúde, né, existe também previdência. O INSS ele é baseado no Pacto Intergeracional, então você contribui quando você está em determinado momento da sua vida para usufruir do benefício depois. Ou você contribui, mesmo usufruindo desse benefício, um pouco mais em determinado momento da sua vida para contribuir um pouco menos depois, né? Então, o Pacto Intergeracional prevê que os trabalhadores, né, os empregados que têm menos idade contribuem um pouco mais para que, quando eles tiverem mais idade, possam contribuir um pouco menos, né? O objetivo é que o plano seja financeiramente viável para todos, indistintamente, independente da sua faixa etária. Isso, e é importante dizer que isso é uma questão, inclusive, de, digamos, de solidariedade, né? Não só porque leva em conta a idade, mas também leva em conta o salário, né? Como é uma porcentagem do salário, quem ganha, cada qual paga proporcionalmente aquilo que ganha, né? Que torna sustentável, como você disse, para todos. Leonardo, só para as pessoas saberem, como no Brasil, né, muita gente não. Nós temos vários sindicatos de bancários no Brasil, sindicatos aí, isso é antigo, né, eles são por região, né? Então, aqui no ABC, onde eu moro, tem o sindicato do ABC, aí onde você está, tem os sindicatos bancários de São Paulo e por aí vai. Então, são vários sindicatos. E também existem duas confederações de bancários, né? Uma é a Contraf, que é filiada à CUT, a gente chama Contraf-CUT, e a outra é a Contec. A Contraf representa a maioria dos sindicatos do país, inclusive a maioria dos grandes sindicatos, né, de capitais. A Contec tem uma representação também de sindicatos do interior, de Goiás, do interior de São Paulo, de Minas, de várias regiões, né? E é importante as pessoas saberem que essas duas confederações sempre negociam, têm mesas separadas e têm propostas, inclusive, distintas com relação a essa questão do plano de saúde. As duas propostas aumentam o custo para os trabalhadores, as duas, certo? Elas aumentam o custo, porque essa é a discussão, né? Os trabalhadores contribuírem a mais, justamente para manter o plano sustentável e para manter, no caso dessa proposta da Contraf, a proporção de 70 a 30. Nós não iremos aqui falar da outra proposta, isso eu vou tratar depois com alguém dessa outra confederação, mas é importante, Leonardo, dizer o seguinte: a Contraf, os sindicatos da Contraf, eles farão assembleias que dias? Rita, as assembleias estão previstas, né, para o dia 28 e 29. Os editais devem ser publicados pelos sindicatos, convocando essas assembleias em breve. E quem vota nessas assembleias? Nesse caso, votam todos os titulares do plano, né? Não apenas os empregados, seja da ativa ou aposentados, como é usual nas assembleias de campanha salarial, mas também os pensionistas, né? Inclusive, já foi solicitado à Caixa que encaminhasse a todas as entidades sindicais a relação de titulares do plano, empregados da ativa, aposentados e pensionistas também, porque a maior parte dos sindicatos deve realizar essas assembleias de maneira virtual e, nesse caso, é necessário que haja essa relação de empregados para que os sistemas de votação possam ser alimentados com essas listas. Tá certo. Bom, eu também quero perguntar para você o seguinte: eu recebo, e você que também deve receber, muitas reclamações sobre credenciamento. Então, assim, essa discussão de aumento de custo, ela não por si só, quer dizer, ela vai garantir a sustentabilidade do plano, né? Mas tem uma coisa que nos preocupa, obviamente, é que não haja deteriorização, não haja uma precarização do plano de saúde, porque você aumenta o custo, mas quem gerencia isso é o banco, e tem muita reclamação de credenciado. Como é que fica isso? Isso vai ser resolvido em que momento? Quer dizer, existe um espaço para se discutir isso com o banco? Sim, na nossa proposta, a previsão é que exista sim esse espaço, né? A gente sofreu uma situação em que a Caixa modificou várias estruturas internas, né, por meio de reestruturações, e uma delas foi de saúde de caixa, que ficava sob gestão da VIPES e acabou
sendo transferido para a VLOP, né? E nesse processo, as JIPs deixaram de ter, primeiro que antes da extinção das JIPs, porque hoje as JIPs foram extintas, né? Mas mesmo antes da extinção das JIPs, elas deixaram de ter como uma das atribuições serem responsáveis pelos credenciamentos e descredenciamentos na sua área de abrangência. Então esse processo passou a ser centralizado nessa centralizadora, e a nossa avaliação é que essa migração acabou trazendo muita perda, né? E até porque a gente tinha estabelecido nas JIPs os comitês locais de credenciamento e descredenciamento, né, que eram espaços em que os empregados da ativa e aposentados tinham representações e que podiam fazer a discussão desses processos de credenciamento e descredenciamento. Então, era um espaço em que os empregados tinham voz, né? Na nossa proposta está estabelecido que o GT Saúde Caixa vai ser mantido e a Caixa tem compromisso de apresentar periodicamente diversos relatórios, né? Entre eles relatório de credenciamento e descredenciamento. E aí as entidades sindicais devem organizar, no âmbito das suas bases, né, federações, sindicatos, fóruns ou espaços para ter esse contato com os empregados e buscar esses credenciamentos e descredenciamentos com base nesse relatório. Que buscar descredenciamento a gente não vai buscar, mas buscar os credenciamentos com base nesses relatórios que vão ser encaminhados pela Caixa. Então, a Caixa vai passar, descredenciamos tantos profissionais de tantas modalidades em tal região. Com base nisso, a gente vai ter esse quadro, né? E trabalhando em conjunto com os próprios associados, receber as indicações para poder cobrar a Caixa de novos credenciamentos nos locais que estão precisando daquelas especialidades, né? E deixando o plano com a qualidade que ele precisa. E aí é importante ressaltar, Rita, o nosso plano ele é um plano muito bom comparando com o mercado, né? A gente tem mais de 2.000 coberturas, além do rol obrigatório pela ANS. A consultoria que nos assessorou, inclusive, ressaltou a qualidade do nosso plano, mas o que a gente não pode fazer é que ele seja deteriorado, né, como você falou, por conta de uma política que pode ser deliberada ou não por parte da empresa, mas de uma política que está fazendo com que haja mais descredenciamentos do que credenciamentos, porque isso traz um prejuízo não só para o uso do plano, mas até mesmo um prejuízo financeiro, né? Porque a Caixa pode ser multada e essa multa acaba sendo custeada pelo Saúde Caixa. Muito bem. Leonardo, eu quero agradecer sua dedicação a esse tema, dedicação das entidades, né, que estão aí se esforçando nesse último período para se chegar a um bom termo para os empregados nesse debate que é tão importante, tão fundamental. Então, agradecer muito a sua presença aqui, pedir para as pessoas que tenham dúvidas ainda mandarem, e é importante, gente, vai ter as assembleias aí, os sindicatos estão convocando assembleias, é importante você se informar no seu sindicato, na sua região, e participar, porque nós não podemos, nós temos que nos apropriar deste tema que envolve nossa vida, nossas condições de trabalho, porque o plano é nosso, tá certo? Sendo nosso, sendo dos trabalhadores, os trabalhadores é que precisam decidir o rumo e, inclusive, fiscalizar depois, né, o uso do plano, né, essa questão mesmo de credenciamento, de qualidade, etc. Então, quero agradecer aí todo mundo que ouviu, como, de novo, procurar os sindicatos, procurar informações no site das entidades, procurar os dirigentes lá da sua região, e eu também aí, o Leonardo com certeza, mas ainda estamos aí à disposição, tá bom? Então, agradeço vocês e nos próximos dias participem aí das assembleias, se apropriem do tema, formem sua opinião e participem, né? E acompanhem esse debate, tá bom? Obrigada a todos. Saiba mais em www.ritaserrano.com.br.